Você sabia que existem leis tão estranhas que parecem coisa de filme? Pois é, hoje vamos explorar as 10 leis mais bizarras que ainda estão em vigor pelo mundo afora. De proibição de sorrir em público até a proibição de pintar sua casa sem autorização. Você vai ficar de boca aberta com o que descobrimos. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais curiosidades como essa, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos episódios. Vamos começar agora mesmo. Na França, existe uma lei curiosa e, no mínimo, inusitada. É proibido nomear um porco de Napoleão. Essa regra remonta ao respeito profundo que os franceses têm por figuras históricas, especialmente Napoleão Bonaparte, o imperador que marcou o país e a Europa com suas conquistas e reformas. A lei foi criada para proteger o prestígio da memória de Napoleão, impedindo que seu nome fosse associado de forma desrespeitosa a um animal considerado de pouca nobreza na época. Embora pareça absurda hoje em dia, essa proibição fazia sentido em um contexto onde a honra e o legado de figuras históricas eram levados muito a sério. Apesar de ser uma lei pouco aplicada nos dias atuais, ela ainda faz parte do curioso acervo jurídico da França. E o mais interessante é pensar: quem, afinal, pensaria em dar esse nome para um porco? Em Milão, na Itália, existe uma lei curiosa que, à primeira vista, parece coisa de filme. É obrigatório sorrir em locais públicos. Essa lei, que remonta ao século XIX, foi criada como parte de um conjunto de regulamentos para manter o espírito público positivo. O objetivo era simples: incentivar o bom humor e a cordialidade entre os cidadãos, especialmente em tempos difíceis. A legislação determina que, em locais públicos, as pessoas devem manter um ambiente alegre, sorrindo e sendo positivas. Mas calma, há exceções. Você não precisa sorrir em situações de luto, em funerais ou em hospitais, por razões óbvias. Fora isso, teoricamente, você poderia até ser multado por parecer muito carrancudo em um dia comum. Embora seja uma daquelas leis que raramente são aplicadas nos dias de hoje, ela ainda faz parte do Código Legal da cidade. É mais uma daquelas regras que mostram como, em certos momentos da história, governos tentaram até legislar o estado de espírito das pessoas. Então, se você visitar Milão, lembre-se: além de apreciar a arquitetura e a comida, não se esqueça de sorrir. No Canadá, existe uma lei curiosa que regula até a forma como você paga suas dívidas. É proibido quitar um valor alto usando muitas moedas. Essa regra faz parte da Currency Act, uma lei federal que define o que é considerado dinheiro de curso legal no país. O objetivo é simples: evitar situações em que alguém tente pagar grandes quantias de forma inconveniente, como despejar um balde cheio de moedas em um caixa ou em uma loja. De acordo com a lei, você só pode usar até 25 moedas de 1 centavo ou $1 por transação. Se quiser pagar algo acima desse limite, o comerciante tem o direito legal de recusar. Isso significa que, tecnicamente, você não pode aparecer em uma concessionária tentando comprar um carro com sacos de moedas de 5 centavos. Embora essa lei raramente cause problemas no dia a dia, ela já foi motivo de situações inusitadas. Algumas pessoas tentaram usá-la como forma de protesto ou para trollar estabelecimentos, mas, legalmente, o comerciante sempre sai ganhando. É um exemplo perfeito de como até o dinheiro, que parece tão simples de usar, pode ter regras que você nunca imaginaria. Em Samoa, um pequeno país insular no Pacífico, existe uma lei inusitada que pode preocupar muitos casados. É ilegal esquecer o aniversário da esposa. Sim, você não ouviu errado. Esquecer essa data especial pode ter consequências legais. Embora pareça uma daquelas leis criadas para dar boas risadas, a intenção por trás dela é mais séria do que parece. Em Samoa, a importância da família e do respeito dentro do casamento é um valor cultural fundamental. Esquecer o aniversário da esposa é visto não apenas como um descuido, mas como uma forma de negligência que pode afetar o bem-estar emocional da parceira. Na prática, se o marido esquecer a data e isso gerar um conflito significativo no relacionamento, a esposa pode levar o caso às autoridades locais. As consequências não envolvem prisão, claro, mas podem incluir multas ou, no mínimo, uma boa repreensão legal. Embora seja difícil imaginar alguém realmente sendo punido por isso nos dias de hoje, essa lei reflete o quanto as normas culturais podem influenciar o sistema jurídico de um país. Então, se você visitar Samoa, talvez seja uma boa ideia colocar um lembrete no calendário. Na Eslováquia, existe uma lei interessante que afeta o que você ouve no rádio.
As emissoras são obrigadas a tocar músicas eslovacas em pelo menos 20% do tempo de programação. Essa lei foi criada com o objetivo de preservar a cultura musical do país e valorizar os artistas locais. O governo acredita que, em um mundo cada vez mais globalizado, onde músicas internacionais dominam as paradas, é importante garantir espaço para a produção nacional. Inicialmente, a lei enfrentou resistência de algumas emissoras de rádio, que argumentavam que a obrigatoriedade limitava a liberdade de escolha musical e poderia afetar a audiência. No entanto, o governo eslovaco defendeu a medida como uma forma de proteger a identidade cultural do país. Curiosamente, o percentual pode variar dependendo do tipo de rádio. Algumas estações, especialmente as públicas, precisam cumprir uma cota ainda maior. Além disso, a lei estabelece que essas músicas não podem ser tocadas apenas de madrugada para cumprir tabela. Elas devem fazer parte da programação em horários variados. Essa é uma daquelas leis que mostram como a cultura de um país pode ser promovida até mesmo por meio de regulamentos inusitados. Afinal, proteger a música local é, de certa forma, proteger a própria identidade nacional. Na Tailândia, existe uma lei curiosa e que pode surpreender muitos turistas. É proibido pisar em cédulas de dinheiro. Essa regra não tem nada a ver com o valor monetário em si, mas sim com respeito à monarquia tailandesa. O motivo? O rosto do rei está estampado em todas as cédulas e moedas do país. Na cultura tailandesa, o rei é uma figura sagrada e altamente reverenciada, e qualquer ato que possa ser interpretado como desrespeitoso à sua imagem é considerado crime. Pisar em uma cédula é visto como uma ofensa séria porque, culturalmente, os pés são considerados a parte mais impura do corpo. Assim, colocar os pés sobre o rosto do rei, mesmo que de forma acidental, pode ser interpretado como um gesto de desdém. As punições para quem desrespeitar essa lei podem variar, mas em casos mais graves podem envolver multas ou até prisão, especialmente se a ação for vista como intencional. Isso faz parte do rigoroso conjunto de leis de lesa majestade da Tailândia, que protege a imagem da família real de qualquer forma de desrespeito. Portanto, se você visitar a Tailândia, além de cuidar bem do seu dinheiro, é bom garantir que ele nunca acabe debaixo dos seus pés. Na Dinamarca, existe uma lei curiosa que pode parecer de filme. É ilegal ser visto fugindo da prisão, mas, curiosamente, não é ilegal tentar escapar. A lei dinamarquesa trata a fuga de uma maneira bem diferente de muitos outros países. De acordo com o Código Penal dinamarquês, se um prisioneiro tentar escapar da prisão e for visto por algum oficial, ele pode ser punido. No entanto, se o prisioneiro conseguir escapar sem ser notado, não há penalidades adicionais para ele. Ou seja, o simples ato de escapar não é considerado um crime, desde que ele não seja flagrado no processo. Essa abordagem curiosa reflete uma visão mais relaxada e pragmática sobre a questão da prisão no país. O governo dinamarquês acredita que se um prisioneiro consegue escapar sem ser detectado, ele mereceria a liberdade. Isso sugere uma confiança nas pessoas, algo que contrasta com a abordagem mais punitiva de muitos outros lugares. Embora seja uma lei bastante rara e pouco discutida, ela ainda permanece em vigor e ilustra como diferentes culturas tratam o conceito de punição e liberdade. Então, se você estiver na Dinamarca e, por acaso, precisar de um tempo fora da prisão, saiba que ser discreto é a chave. Na Suécia, existe uma lei peculiar que obriga os moradores a obterem permissão do governo local antes de pintar suas casas. Essa regra está relacionada à preservação estética e à harmonia do ambiente urbano, especialmente em áreas históricas ou de grande valor arquitetônico. O governo sueco implementou essa lei para evitar que cores e estilos de pintura sem harmonia afetem a paisagem e a aparência das cidades. A intenção é manter uma aparência uniforme, protegendo o caráter visual das cidades e evitando que construções particulares desfigurem a arquitetura local. Em áreas com grande importância cultural ou histórica, como centros urbanos antigos, a escolha de cores para a pintura da casa pode ser restrita para garantir que a estética do local seja preservada. A permissão é simples de obter, mas é um exemplo curioso de como até mesmo a pintura de uma casa pode ser regulada para garantir que a cidade mantenha uma imagem coesa e agradável. Então, se você for visitar ou morar na Suécia e decidir dar uma nova cor à sua casa, lembre-se: a autorização do governo local pode ser necessária. Nos Emirados Árabes Unidos, existe uma lei que proíbe demonstrações públicas de afeto, e ela é levada bem a sério. Em lugares como Dubai e Abu Dhabi, demonstrar afeto em público, como beijos, abraços e até mesmo dar a mão, pode ser considerado um ato ilegal.
Essa lei reflete a cultura conservadora e os valores islâmicos predominantes no país, onde comportamentos públicos precisam se alinhar com as normas e a moralidade da sociedade. Embora essa proibição seja mais rigorosa nos espaços públicos, em áreas privadas ou em hotéis internacionais a situação pode ser mais flexível. No entanto, em locais como praias públicas ou praças, ações que possam ser interpretadas como intimidade física podem resultar em multas, prisão ou até deportação para turistas que desrespeitem as normas locais. A razão por trás dessa lei é proteger o que é visto como comportamento adequado de acordo com os costumes locais. O governo dos Emirados enfatiza que o respeito pela cultura do país é fundamental para garantir a harmonia social. Portanto, se você for visitar o país, lembre-se de ser discreto quando se trata de mostrar carinho em público. Na cidade de Heracleia, na Itália, existe uma lei um tanto inusitada. É proibido fazer castelos de areia na praia. Essa lei foi criada para garantir a segurança e o bem-estar dos visitantes e da comunidade local. A razão por trás da proibição tem a ver com a preservação da areia da praia e a prevenção de acidentes. O excesso de construção de castelos pode danificar a estrutura da praia, interferir no fluxo de pessoas e até mesmo dificultar o acesso a áreas de emergência, como as zonas de salvamento. Embora a lei possa parecer exagerada para quem gosta de se divertir nas praias, ela reflete a necessidade de um equilíbrio entre o uso recreativo do espaço público e a manutenção de sua funcionalidade e segurança. A regulamentação visa garantir que as praias sejam acessíveis para todos e que a estrutura natural do local seja preservada para o futuro. Apesar de ser uma lei bastante específica e localizada, ela destaca como até os mais simples momentos de lazer, como construir castelos de areia, podem ser regulados por questões práticas e ambientais. Se você for para Heracleia, melhor deixar os castelos de areia para outro destino. Então, o que achou dessas leis malucas? Surpreendente, né? O mundo está cheio de curiosidades incríveis. Se você quer continuar descobrindo mais, não esquece de deixar seu gostei e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos e ficar por dentro de tudo que é mais curioso e fascinante. Até o próximo vídeo!